É preciso ter muito cuidado antes de falar de D'Alessandro, porque ele é um ídolo da torcida do Internacional e não é um ídolo à toa, está recebendo homenagens por estar há 10 anos aqui no Internacional, ou há 10 anos desembarcou em Porto Alegre para vestir a camisa do Internacional, considerando que em uma dessas temporadas ele esteve, em 2016, vestindo a camisa do River Plate na Argentina, que é o seu clube de origem. Mas é um número que deve ser levado em consideração e se elogiar, porque a gente não está acostumado a ver isso no futebol atual, né? Ou pelo menos em outra posição, no goleiro quando surge no clube. Marcelo Groi no Grêmio, Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo. O D'Alessandro é um meia, é argentino, ou seja, não nasceu aqui em Porto Alegre, veio já na metade da sua carreira para cá e mesmo assim chega a esses números impressionantes. Então, parabéns ao D'Alessandro e parabéns ao Internacional por essa história construída. Mas, ao mesmo tempo, essa temporada de 2018 está marcando uma novidade dentro da última década do Internacional. Muito se falou nesses últimos tempos sobre a Dali dependência. O que era isso? A dependência de D'Alessandro. Com ele em campo, os números do Inter eram muito superiores do que quando não tinha à disposição o seu camisa 10. Aí caía para 30%, 40% de aproveitamento. Pois agora, em 2018, esse cenário se inverteu, utilizando somente o Campeonato Brasileiro como parâmetro, né? Jogos de alto nível. Com o D'Alessandro em campo, ou iniciando a partida ou entrando no decorrer dela, foram 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um aproveitamento de 38,88%. Sem D'Alessandro, o Internacional está invicto. Não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, são 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 73,33%. Então quer dizer que o Inter é melhor sem D'Alessandro? Não sei, o que a gente vai tentar explicar agora. O Inter é diferente. O time treinado pelo Odair Hellmann apresenta um futebol um pouco mais coletivo, diferente das últimas temporadas. Não propõe tanto jogo, não gosta tanto assim de ter a bola, tem jogadores mais carregadores de bola, né? Jogadores mais reativos, que buscam um contra-ataque, e um jogo mais físico, de pressão lá em cima, marcando e tudo mais. Esse não é um jogo que combina com o D'Alessandro, por isso o Internacional se organizou dessa forma sem ele, né? Com um tripé no meio campo, com Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, 2 volantes de porte físico, de chegada na frente, mas principalmente defensivos. Os 2 laterais ganhando ampla liberdade, porque existe um volante cravado à frente dos 2 zagueiros, então Zeca e Iago têm essa possibilidade de subir muito, ou Wendel e Fabiano, e lá na frente 3 atacantes, um deles flutuando pelo meio, que tem sido o Nico Lopes, ou foi nesse jogo contra o Botafogo, vitória de 3-0, houve uma inversão, né, com o Nico caindo pela direita e o Potker sendo mais agudo pela esquerda, chegando junto com o Leandro Damião, e o Nico Lopes flutuando por aqui. Vamos fazer uma retrospectiva de como o D'Alessandro jogou no Internacional. Tá aqui, ó, camisa 10 do Inter, e a gente vai tentar explicar nas fichinhas aqui. O D'Alessandro, naquele time de 2008 da Sul-Americana, jogava centralizado. Exatamente assim, um losango no meio campo e 2 atacantes. Nilmar jogava junto com o Alex, que era praticamente o atacante naquele time do Tite. Nesse modelo proposto pelo Odair, é bem diferente daquele do Tite, não tem a posse da bola, não existe essa figura centralizada, né, um jogador que vai armar as jogadas, não existe esse jogador. Outra posição também que o D'Alessandro jogou na Libertadores de 2010, aberto pela direita. Ele já não tem mais o vigor físico para acompanhar a marcação quando o Inter perde a posse da bola. Então se ele vem acompanhar o seu marcador, acaba ficando cansado na hora de chegar lá na frente. Outra alternativa que poderia ser testada, e foi testada pelo Odair Hellmann, é o D'Alessandro armando como um desses jogadores, um desses volantes, entre aspas, né? Ou médio apoiadores, como já chamou o Roger Machado. Então, o D'Alessandro pode ser esse jogador, principalmente em jogos que o Inter tem que propor o jogo dentro de casa. Isso aconteceu contra o Ceará. O D'Alessandro entrando por trás, carteando, né? Distribuindo a bola para que os atacantes pudessem chegar com mais vigor à frente. Então, o D'Alessandro é um jogador diferente. O Inter precisa entender o D'Alessandro, prestar homenagens pela sua história, mas entender o presente dele. E, pelo visto, está entendendo. Sem D'Alessandro, o Internacional aproveita números bem superiores, o que não quer dizer que D'Alessandro é descartável. Ele deve ser bem utilizado. E pela entrevista concedida pelo técnico do Inter ontem, após a vitória sobre o Botafogo, ele tem noção disso. E D'Alessandro da mesma forma. Então, D'Alessandro pode ser utilizado no decorrer das partidas, principalmente dentro de casa, quando o Inter tiver que propor o jogo contra adversários mais fechados. Agora, quando tiver que jogar fora, contra São Paulo no Morumbi, contra o Grêmio na Arena, contra o Palmeiras
lá em São Paulo, onde o Inter até perdeu, mas o D'Alessandro entrou no segundo tempo. São jogos em que o Inter tem que se fechar para contra-atacar. E aí precisa de explosão muscular, velocidade e principalmente jogadores defensivos. Ou seja, a característica de jogo, o modelo de jogo do Inter não combina mais com a maneira que sempre jogou o D'Alessandro. Então, cuide do seu ídolo, torcedor colorado, mas já vá se acostumando, porque a Dali dependência chegou ao fim e muito possivelmente a era do D'Alessandro também está chegando ao fim no estádio Beira-Rio. Tá certo? Forte abraço!